se falou tanto em bullying como nos dias atuais. Apesar de ser uma forma de violência antiga quanto a própria escola, somente há poucas décadas é que o fenômeno passou a ser estudado à luz das diversas ciências. Cientificamente, não existem diagnósticos que forneçam dados globais que permitam comparativamente mensurar se o bullying é mais incidente nos dias atuais do que nas décadas passadas. O que se percebe é a grande visibilidade que o fenômeno conquistou nas diversas partes do mundo, resultado dos significativos avanços na área da investigação sobre o tema, dos ecos que os meios de comunicação social proporcionaram, quer seja em decorrência de casos extremos divulgados, como do engajamento de personalidades famosas em campanha anti-bullying, e da crescente conscientização do problema por um número cada vez maior de pessoas. O termo bullying é empregado na maioria dos países para designar situações em que um estudante ou vários deles intencionalmente adota comportamentos agressivos e repetitivos contra outro em desvantagem de força ou poder, colocando-o sob tensão, dominação, resultando danos e sofrimentos sem motivos evidentes. Portanto, bullying não é brincadeira, é um fenômeno relevante que ameaça o desenvolvimento saudável da infância e juventude em todo o mundo. É uma das facetas da violência que também deve ser prevenida em nossas escolas. O bullying pode ser tipificado de várias formas: verbal, física, moral, psicológico, sexual, material, social e virtual. Todas elas consideradas danosas às vítimas. No entanto, a forma virtual, conhecida como cyberbullying, é considerada a mais perversa, devido à velocidade em que se propaga e à dificuldade do alvo na identificação do praticante, que na maioria das vezes se utiliza de nomes falsos ou se faz passar por colegas de escola. O cyberbullying acontece quando estudantes intimidam, ameaçam, caluniam, difamam, perseguem outro intencional e repetidamente sem motivos aparentes, por meio de qualquer via tecnológica, resultando danos. Informações sigilosas ou mentirosas, boatos maliciosos, fotografias montadas e vídeo com conteúdo constrangedor, íntimo ou violento são divulgados. Mensagens ameaçadoras e humilhantes são disparadas. Perfis falsos, invasão de privacidade, postagens de mensagens injuriosas nas redes de relacionamento social, dentre muitas outras ações que se multiplicam conforme a velocidade do mundo virtual. Acreditando na falsa sensação de anonimato e impunidade, as ações tendem a se agravar, resultando em riscos e prejuízos aos envolvidos, em especial às vítimas, que em muitas ocasiões silenciam por medo de represálias, vergonha de se exporem, ainda mais por serem incompreendidas pelos adultos. Não podemos nos esquecer de que tanto o bullying que ocorre no ambiente físico quanto o bullying que ocorre no ambiente virtual são extremamente prejudiciais. Por isso, coordenador, é imprescindível que as escolas orientem os estudantes no uso ético e responsável da tecnologia da informação e comunicação, na distinção entre o público e o privado e nas consequências para as vítimas e possíveis responsabilizações legais para os que praticam e seus responsáveis. Identificar o bullying não é tão simples como muitos pensam, por se tratar de uma violência muito específica e que possui critérios próprios. Por outro lado, porque nem sempre os ataques são visualizados pelos adultos. Em algumas ocasiões, o praticante se utiliza de formas veladas ou silenciosas, como gestos, olhares, expressões fisionômicas, movimentos corporais, imitações, bilhetes com mensagens humilhantes ou ameaçadoras, além dos ataques virtuais
que ocorrem frequentemente sem a presença dos adultos. Saber reconhecer os critérios de identificação e diferenciar o bullying das demais formas de violências e problemas do cotidiano escolar é fundamental para o não cometimento de equívocos de interpretação e procedimentos. Portanto, para que uma ação agressiva seja identificada como bullying, é necessário observar os seguintes critérios: persistência e continuidade das agressões contra o mesmo alvo, ausência de motivos que justifiquem os ataques, intenção do autor em causar danos, desequilíbrio de poder entre as partes, prejuízos causados às vítimas. É importante ter muito claro que o bullying é uma violência gratuita. O alvo é atacado sem motivos. Não há brigas, discussões, desentendimentos ou conflitos entre os estudantes envolvidos. As ações têm por objetivo ferir, intimidar, inferiorizar, especialmente aqueles que são considerados diferentes, seja em seu aspecto físico ou psicológico, maneira de ser, de vestir, de falar, orientação sexual, condição social, raça, dentre outras. Portanto, os atos de bullying são intencionais e planejados, tendo como alvos potenciais aqueles que possuem dificuldades de defesa, de assertividade, de posicionamentos, de buscar ajuda de colegas ou adultos. Resulta em prejuízos que podem ser notados na aprendizagem, na construção do processo de socialização, na saúde física e mental. No entanto, é preciso diferenciar o bullying daquilo que é natural entre os estudantes, como, por exemplo, as brincadeiras. Muitas brincadeiras podem ser engraçadas e divertidas, como também podem ser inconsequentes ou inconvenientes, e sua aceitação dependerá dos limites de cada participante. Também é preciso diferenciar o bullying de conflitos, discussões, brigas, intrigas, ciúmes, inveja, dentre outras possibilidades inerentes às relações interpessoais. Portanto, nem toda ação agressiva que ocorre entre os estudantes, mesmo que seja repetitiva, deve ser interpretada precipitadamente como bullying. Coordenador, o conhecimento é a chave para a prevenção do fenômeno bullying. As consequências do bullying podem ser nocivas a todos os envolvidos, vítimas, autores, espectadores. No entanto, é preciso esclarecer que tudo dependerá da gravidade da exposição e do limite de cada indivíduo. De acordo com as características individuais daquele que é exposto e suas relações com os meios onde convivem, principalmente quanto ao suporte familiar e escolar, poderão superar ou não o trauma da vitimização. Quando não superado, poderão carregar consigo na vida adulta as marcas do bullying. Os estudos têm demonstrado que tanto o alvo quanto o autor têm seu processo de aprendizagem prejudicado, sua saúde emocional afetada, seu processo de socialização comprometido. Quanto aos espectadores, muitos se sentem incomodados e até mesmo traumatizados pelo sofrimento do outro e pelo medo de virem a sofrer bullying. Outros acabam apoiando as atitudes negativas dos colegas, comprometendo o desenvolvimento de habilidades pró-sociais e a aquisição de valores fundamentais para a convivência, como respeito, tolerância, solidariedade, justiça, amizade. O bullying é um fenômeno multicausal. Por isso, para compreendê-lo, é preciso pensar nos diversos fatores que influenciam o comportamento dos envolvidos. Fatores pessoal, familiar, escolar, cultural, socioeconômico, dentre outros. É interessante pensar na influência familiar, em seus modelos autoritários ou permissivos de educar,
que muitas vezes promove a submissão, a insegurança, a falta de limites ou até mesmo a agressividade e a violência. Por outro lado, é interessante pensar na mídia, através dos noticiários, telenovelas, filmes, programas humorísticos, em que muitas cenas repudiam aqueles que são diferentes. Nos jogos virtuais e de videogame, podendo representar verdadeiros simuladores de violência. É importante pensar também nas atitudes culturais, como a intolerância e preconceito, geradoras de discriminação e ódio sistemático contra indivíduos e grupos específicos. Nas escolas, com suas políticas inadequadas e o despreparo de muitos profissionais para lidarem com problemas comportamentais e emocionais dos estudantes. E, finalmente, na falta de investimentos e de políticas públicas para o desenvolvimento de programas preventivos. Portanto, para entender as causas do bullying, temos que entender a violência escolar, que é um fenômeno complexo e reflexo das violências existentes no âmbito social. Coordenador, o papel da escola é fundamental para prevenir qualquer forma de violência e promover um ambiente saudável para todos que estudam e trabalham na instituição. O ideal é que desenvolva programas preventivos que envolvam toda a comunidade escolar, profissionais, estudantes e as famílias. Os programas devem conter estratégias pautadas em valores humanos, cujo objetivo principal é a promoção da cultura de paz. A escola deve preparar seus profissionais para intervir sempre, sendo situações de bullying ou não. Afinal, é de sua responsabilidade a segurança de crianças e adolescentes que estão sob sua guarda e proteção, podendo inclusive ser responsabilizada por omissão. A escola, por meio de seus profissionais, deve orientar os envolvidos e encontrar alternativas que resultem em mudanças comportamentais e atitudinais e fazer sempre valer o regimento interno escolar. Promover o diálogo, a democracia, o protagonismo juvenil, a cidadania. No entanto, se ocorrer o bullying, deverá agir imediatamente. Dependendo da gravidade do fato, deverá convocar a família dos envolvidos para que juntos possam encontrar alternativas. Quando os casos extrapolarem os limites da escola e a aplicação de medidas pedagógicas, deverá recorrer às instituições parceiras, como o Conselho Tutelar, a Delegacia de Polícia ou o Ministério Público, e acompanhar os procedimentos adotados por tais instituições. Quando perceber necessidade, também deverá encaminhar os envolvidos aos profissionais de ajuda. Apesar de percebermos nas diversas partes do mundo um grande movimento contrário ao bullying, liderado por celebridades, políticos, escolas, famílias, o mesmo deveria estar ocorrendo em relação à cultura de paz. Nesse sentido, a escola deve promover esse movimento. É preciso firmar um compromisso com a esperança cotidianamente. Esperança de que é possível mudar realidades. Coordenador, o bullying é um comportamento aprendido e, como tal, deve ser desaprendido. Para isso, é preciso que o adulto se reconheça como modelo de identificação positiva, como semeador, e plantar no coração de cada criança, de cada jovem, as sementes da paz.